Quiz da Previdência. Realização Maria Fernanda Mascaro, Advocacia. Boa tarde, doutora Fernanda. Boa tarde, Solange. Boa tarde a todos. Hoje nós vamos esclarecer muitas coisas, né? Para quem está aí recebendo pensão por morte e também por invalidez, né? Que não consegue mais trabalhar e quer receber de invalidez, mas também tem a pensão de morte aí, né? E hoje a doutora Fernanda, no Quiz da Previdência, vem informar sobre essa decisão. Mudou alguma coisa no TRF3, Tribunal Regional Federal da Terceira Região, olha lá, que afeta uma situação muito comum sobre acumulação de aposentadoria com pensão de morte. O que decidiu nesse caso, doutora? Então, em resumo, o tribunal autorizou que uma pessoa que receba aposentadoria por invalidez, que hoje mudou para aposentadoria por incapacidade permanente, e ao mesmo tempo possa pedir a pensão por morte. Nesse caso, ela pediu a pensão por morte do pai, tá? Ela era aposentada por incapacidade permanente, mas como morava ainda com os pais, pode pedir? Pode pedir a pensão por morte do pai, tá? Mesmo tendo mais de 18 anos? Mesmo tendo mais de 18 anos. Por quê? Ela conseguiu comprovar a dependência econômica e incapacidade para prover seu próprio sustento, que era por essa razão que ela ainda morava com o pai. Por quê? A aposentadoria dela por invalidez, por ela ser doente, era insuficiente para pagar entendi. todas as despesas dela. Entendi. Mas não existe regras que proíbem acumular benefícios? Sim, existem regras que proíbem acumular alguns benefícios. Porém, nesse caso específico, como ficou provado que a filha tinha esquizofrenia, que era uma doença que gera incapacidade, invalidez total e permanente, que era um quadro crônico, ela era incapaz para o trabalho. E como ela é aposentada por invalidez, ela não tinha, estava provado perante o INSS que ela não tem capacidade para o trabalho, senão o INSS não estaria pagando a aposentadoria por invalidez. Então, e ela conseguiu demonstrar que ela dependia financeiramente do pai, e por isso o tribunal reconheceu essa exceção da filha aposentada por incapacidade ter também a acumulação da pensão por morte do pai. Isso é um caso que gera muita dúvida. A pessoa, se é casada e o marido falece e ela está aposentada, independente de ser por idade, por tempo ou por invalidez, ela pode acumular com pensão por morte. Mas essa acumulação da aposentadoria com pensão por morte, depois da reforma da Previdência, ela tem uns coeficientes que o segundo benefício não vem inteiro. Mas quando é assim, a aposentadoria por invalidez do filho ou da mãe, você consegue pedir a pensão por morte do seu pai ou do seu filho. E como a justiça comprovou a invalidez e a dependência econômica? Então, a gente destacou isso porque foram analisados algumas questões que todo mundo precisa ficar atento se consegue também pedir essa acumulação de aposentadoria por invalidez com pensão por morte. No processo tinha uma sentença de interdição. Esse pai era curador dessa filha aposentada por invalidez, que mostrava essa incapacidade civil dela poder regulamentar a sua vida, que ela dependia mesmo desse pai, até mesmo para administrar a própria aposentadoria dela. Também tinha bastantes laudos médicos periciais que confirmavam essa doença e incapacidade para o trabalho antes do óbito do pai. Tá? E também no processo o juiz permitiu provas testemunhais onde foi demonstrado por as testemunhas que sabiam que essa pessoa, mesmo aposentada por invalidez, dependia economicamente desse pai. Foi demonstrado comprovante de mesmo endereço,
foi demonstrado que na ficha de atendimento de saúde dessa pessoa aposentada por invalidez, o pai sempre assinava como responsável. Então, esses tipos de provas demonstram essa dependência da pessoa, mesmo que aposentada, para com esse outro ente, para conseguir também a pensão por morte acumulativa. E como sempre, as pessoas me procuram perguntando, né? A doutora podia responder isso? Então, tem mais uma pergunta para a doutora aí, vamos conferir. Bom dia, doutora Fernanda. Eu gostaria de fazer uma pergunta para a doutora. Uma pessoa que é pensionista do INSS, ela pode acumular uma aposentadoria por invalidez? A senhora poderia me explicar o... Ela mudou aí, mas eu acho que o intuito dela é o mesmo, né? Quer saber se pode, né? Todo mundo tem essa dúvida. Quando já recebe um benefício, fica com dúvida. Eu posso pedir outro? Né? Veja que os requisitos da aposentadoria são uns e requisitos da pensão por morte são outros. A pensão por morte, você tem que provar a dependência econômica para o segurado falecido. Se esse segurado falecido recebia aposentadoria ou ele estava trabalhando, e você conseguir provar que dependia desse segurado, você consegue pedir a pensão por morte, porque você prova essa dependência financeira dessa pessoa. Essa pessoa ela tem a pensão por morte e depois disso vem uma doença e ela fica incapacidade de trabalhar. Ela pode pedir? Pode, porque assim... Eu conheço muita gente que conseguiu. Sim, por quê? A aposentadoria é outro requisito. Você não tem que provar dependência, você tem que provar tempo de contribuição. Não, mas por invalidez. Então, mas por invalidez também você tem que estar contribuindo para o INSS. Você entendi. tem que estar contribuindo para o INSS Entendi. E dentro desse período de contribuição provar que está com uma doença ou um quadro que lhe tira a possibilidade de trabalhar. E aí o INSS concede a aposentadoria por invalidez, por incapacidade permanente. Porque você está contribuindo e não está mais conseguindo contribuir, trabalhar para prover seu sustento. Entendi. E o que essa decisão significa para as outras famílias? Então, isso significa uma proteção social que é o papel do INSS em casos dessa vulnerabilidade. Porque não é pelo fato da pessoa já estar aposentada que ela não tem prova de que dependia desse outro segurado que residia junto com ela. Entendeu? As rendas são acumuladas durante a vida e, de repente, só o valor da aposentadoria não é suficiente para prover o sustento dessa pessoa com dignidade. Então, ele reconhece que quando a pessoa não consegue sustentar sozinha e que o valor da aposentadoria que ela recebe não é suficiente para prover todas as suas despesas, é possível acumular esses benefícios para poder ter a dignidade da sua sobrevivência. É ou não é? Tem que provar, né? E para terminar, doutora, quem está em situação parecida, o que ela deve fazer? Quem está nos assistindo aí e está vendo que está numa situação dessa daí, o que ela vai fazer? Procura um advogado. Procura, mas já vai reunindo provas enquanto esse outro segurado estiver vivo, de que você depende financeiramente dele. Não espera um momento da perda para tentar procurar documentos. Já vai fazendo. Se você mora com outra pessoa, as duas trabalham, faça isso. Um comprovante de endereço no seu nome, um comprovante de endereço no nome do marido, ou do pai, ou do filho. Se possível, ter conta conjunta, porque isso demonstra que todos os recursos entram numa única conta e tudo ali que é movimentado nessa conta é para pagar as despesas da casa. Faça um plano funeral colocando um dependente do outro, ou plano de saúde colocando um dependente do outro. Se está com problemas de saúde, vai reunindo laudos médicos, vai deixando tudo isso arquivado, porque se você de repente
consegue aposentadoria com esses documentos, não pode parar de se tratar, porque a aposentadoria por incapacidade pode ser revisada. E você tem que provar na data do óbito desse segurado, depois que falece, que você continua inválido. Então, precisa sempre estar com essa documentação da incapacidade para o trabalho sempre bem atualizada e da dependência financeira também atualizada. Então, obrigado, doutora, sempre informando aí a todo mundo, né? Dando dicas muito importantes, que eu falo assim, que bom que seria se mais advogados também ajudassem aí, né? Na comunicação aí, informar os benefícios que muitas coisas podem acontecer, né? Você que é advogado também, pode vir aqui na central, tá informando, né? Como a doutora sempre está informando, que eu acho que isso daí é contribuir, né, para a sociedade. Obrigada, viu, doutora? Estou à disposição. Quiz da Previdência. Realização Maria Fernanda Mascaro, Advocacia.